E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Reta final do ano, né? Terminando o nosso ano letivo. Então, essa é a nossa última aula, nosso último encontro antes das avaliações, né? Já de uma maneira geral, para encerrar as disciplinas, né, de uma maneira bem legal, eu achei interessante trazer para vocês um filme que contextualiza mais ou menos tudo aquilo que a gente conversou durante o ano e que é um filme de convergência. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Esse filme, eu acredito que alguém de vocês possa ter assistido eventualmente, mas é um filme meio difícil de encontrar e é um filme que normalmente não está aí nos circuitos de televisão, streamings, por aí. É um filme de 1990, estrelado pelo Dudley Moore, que era um comediante inglês, inteligentíssimo, sagaz, um cara que tinha uma visão muito legal do humor inglês e que fez muito sucesso nos Estados Unidos. Ele faz esse filme em 1990 chamado Crazy People, no Brasil, Muito Loucos. Né? E o filme ele fala desse universo da comunicação, do jornalismo, da publicidade, que a gente está estudando, que a gente convive, mas de uma maneira bem suave, vamos dizer assim. Ele traça umas críticas muito claras em relação ao processo de comunicação e como que a comunicação ela deixa as pessoas um pouco loucas. Mas de uma maneira geral é uma visão idílica, bem humorística e sonhadora de tudo aquilo que a gente tem falado, do que a gente falou no ano. Eu vou avançar para que vocês possam entender melhor a história e a gente consiga conversar melhor sobre. Basicamente a história é a seguinte. Estamos falando do publicitário Emory Leeson, que é um personagem do Dudley Moore. Ele está num momento de estresse, ele começa o filme extremamente estressado, dentro de uma cidade caótica, o trânsito, o calor, ele tem dificuldades em concentração, ele está num processo de separação, ele está no limite do estresse, né? Ele está numa crise muito grande. E aí ele resolve, numa noite de crise grande, ele tem que entregar algumas peças publicitárias no dia seguinte, pressão da agência, pressão do redator dele, do gerente dele, ele é um criativo, ele é um profissional de comunicação e ele resolve fazer uma propaganda verdadeira. Ou seja, ele faz um anúncio, ele coloca um texto, ele cria um texto e associa o texto à imagem de uma forma honesta. Então ele inaugura, em tese, no filme, uma linha de propaganda honesta, publicidade honesta, comunicação honesta com o público, né? Cria uma campanha publicitária que é calcada em dizer só a verdade sobre cada produto. O Charles Drucker, que é o chefe dele, né? Recusa a ideia veementemente, acha absurda, inclusive obriga ele a se internar numa clínica psiquiátrica e ele vai para essa clínica, ainda meio fora do ar, não entendendo muito o que está acontecendo, só que o material que ele faz é deixado em cima de uma mesa. E por causa de um erro, uma situação que acontece lá com o estagiário, aquele material acaba sendo rodado e vai para as campanhas publicitárias no dia seguinte. As peças vão sendo vinculadas conforme elas vão sendo rodadas e aquilo acaba atingindo a grande massa. Né? Há um equívoco e aí, quando ele já está na clínica, as peças fazem um sucesso monstruoso, gigantesco, e aí a agência de propaganda que ele trabalha, a agência de comunicação que ele trabalha, vai buscar ele novamente para ele continuar fazendo as peças, porque no primeiro momento consideraram que era loucura, que era uma maluquice total, mas deram muito efeito, e as pessoas acabaram entendendo de forma verdadeira aquilo, ou seja, entre o público, ou seja, a opinião pública, e o publicitário, no meio ficaram os profissionais de comunicação, aquelas pessoas que trabalham diariamente com a informação. E elas filtrando a informação. Mas na verdade a linguagem dele foi direta. Eticamente falando, ele não teve nenhum problema. Ele acabou falando a verdade para o público. Ele abriu exatamente uma comunicação direta. Se a gente pudesse analisar sobre a ótica da teoria da comunicação, ele simplesmente foi funcionalista. Ele disse aquilo que o produto é, para que ele servia. Ele não criou nenhum tipo de teoria, ou ele não simplesmente colocou, introjetou uma ideia na cabeça de alguém. Não. Ele falou o que o produto é e para que ele servia. No aspecto mercadológico, por exemplo, ele entendeu a cabeça das pessoas
o que elas precisavam saber, com base nas opiniões delas, e colocou aquele produto de uma maneira geral, secamente, e abrindo a cabeça das pessoas para aquilo, pelo lado positivo ou pelo lado ruim das informações ou do produto que estava sendo vendido ali. Ainda que ele estivesse numa crise, ele precisou dessa crise para conseguir visualizar além, para enxergar além do que aquilo que ele estava vendendo, do que somente aquele produto que ele estava capacitado para vender, porque ele tinha as informações todas disponíveis para falar daquilo, mas ele precisava falsear, ele precisava cometer um processo antiético, ou ele precisava violar algum tipo de pesquisa mercadológica, e ele estabeleceu uma comunicação direta entre ele, emissor da informação, ou produto, e o receptor. O filme tem uma pegada um pouco romântica, porque existe a personagem da Daryl Hannah que vai fazer o contraponto romântico dentro da história, e aí ele vai entrar dentro de um grupo de outras pessoas que também são doentes mentais, estão enfrentando problemas psiquiátricos ali. Tem um personagem engraçadíssimo que só fala hello, ele se comunica somente como hello, hello, hello. Tem um outro personagem que é músico, mas ele entende como música. O outro personagem que só fica o tempo todo falando sobre carros, e especificamente sobre o modelo de carro. Tem um outro que tem medo de tudo. Na verdade, a personagem da Daryl Hannah, que ela tem medo, ela é uma agorafóbica, ela tem medo de medo de ter medo de tudo, mas ela se controla dentro daquele universo. Existem os estereótipos que são tratados no filme de cada um dos personagens e que você analisa como sendo aspectos da nossa sociedade como um todo. Né? Isso é uma camada mais profunda de análise diante do filme. Né? Ele vai, mesmo internado, ele acaba recebendo então a proposta para continuar fazendo as propagandas, e aí você percebe como que a propaganda vai influenciando dentro da cabeça dos doentes psiquiátricos, da equipe que ele acabou montando ali, como que cada um vai se comportando. Então a publicidade, a comunicação acaba caminhando muito próximo à loucura. Até que ele transforma, de uma maneira geral, tudo aquilo se transforma, o hospital psiquiátrico se transforma quase numa agência de comunicação, com a criação das peças publicitárias numa linha aí de falar somente a verdade sobre os produtos. E mais, a reação das pessoas em consumir os produtos que estão sendo anunciados. As pessoas vão atingindo um nível talvez de saturação de tanta falsidade na publicidade, ou de tanto escamoteamento da realidade, que eles acabam aceitando aquele material como sendo um material verdadeiro. Ainda internado, Emory elabora a campanha, sendo ajudado por outros internos. Drucker, que no passado recusou a verdade como base da campanha, se comporta como o gênio da criação, que fez a mais usada campanha de marketing. Então, de uma maneira geral, o chefe dele acaba dizendo que ele é o grande criador da propaganda, ou daquela linha de propaganda que fala a verdade dos produtos, né? E aí o filme usa de humor para dizer para as pessoas, para falar sobre anúncios de carro, anúncios de remédios, anúncios de viagens. Então o filme ele não se encaixaria, por exemplo, agora, em 2021, porque é um filme extremamente preconceituoso, fala de uma série de situações engraçadas, mas que não deixam de ser racistas. E usando um pouco de humor negro, né? Usando nem posso falar humor negro, mas um humor pejorativo, um humor pedante, um humor que, de uma maneira geral, vai atingir algumas classes sociais, a questão do sexismo, da mulher. É um filme também com conteúdo machista muito grande, mas é claro, ele representa um momento em que ele foi criado, estamos falando final dos anos 80, começo dos anos 90. E a linha de humor que é utilizada é uma linha de humor inglesa. É o humor do constrangimento, é o humor da sátira ao outro, né? É o humor que fala da tragédia do outro, eu consigo rir e extrair meu sentido de humor. É uma linha de humor que talvez hoje não encaixaria, mas naquele momento ele causa um espanto, causa uma espécie quando a gente assiste o filme liberto dessas amarras e quando você vê os estereótipos que eram colocados naquela época, né? Então, dessa forma, os publicitários mexeriam com a subjetividade das pessoas, fazendo-as querer inconscientemente o mesmo prestígio e características apresentadas nos comerciais. As pessoas querem conviver com aquelas peças publicitárias, elas querem romper a sua bolha de individualidade dentro das suas casas, dentro do seu ambiente de trabalho, e elas se propõem a aceitar aquilo que a publicidade está dizendo para ela, mesmo que aquilo ridicularize o próprio cliente, né? Porém, a visão sem as amarras sociais
dos internos do manicômio mostra o outro lado das propagandas, expondo desejos que são escondidos por serem proibidos, né? Por regras ou convenções impostas pela sociedade, uma espécie de acordo social que é feito. Existem, durante o filme, não vou citar aqui, não vou ficar dando spoiler, mas são peças publicitárias que vão falar sobre aquilo que está implicitamente ligado ao produto, ou aquilo que a comunicação esconde do receptor, ele acaba expondo e usando aquilo como uma espécie de ferramenta para impulsionar aquela circunstância, né? Os limites da ética são rompidos totalmente, porque enquanto eu tenho uma espécie de moral que mantém tudo igual, tudo dentro de algo esperado, de um comportamento social esperado, essas publicidades, essas formas que são tratadas com muito humor, rompem essa barreira e expõem para as pessoas, olha como vocês são de verdade. Vocês querem isso aqui? Então há uma violação ética, entre aspas, que causa a fama daquele produto. Sob o ponto de vista do planejamento, por exemplo, ou da opinião pública, como que as pessoas reagem quando elas são instigadas a terem a verdade na sua cara, expondo as suas fragilidades e como que elas aceitam aquilo. Comprar um carro nada mais nada menos, ter um carro de última geração, nada mais nada menos tem a ver com a conotação sexual. Se eu tenho um carro bom é porque eu quero ter mais relações sexuais. Ele fala isso no filme. Se eu vou viajar para um local é porque aquele local vai me dar um tipo de benefício, e não por causa da beleza daquele ambiente. Ele vai trabalhando com esses conceitos de opinião pública que estão muito incrustados na nossa cultura e que a gente às vezes não consegue revelar. A gente não consegue aceitar que aquilo é uma verdade universal. O filme é muito, muito sutil nesse aspecto. É um filme bem legal, mas ao mesmo tempo que ele critica todo o aspecto, todo o espectro, vamos colocar assim, não o aspecto, o espectro social em que a sociedade está vivendo, isso naquela época, e ele mostra como que a gente precisa um pouco sair desses escopos, dessas estruturas sociais, para conseguir falar diretamente para o nosso público aquilo que é o produto. Ele reconhece os produtos, as falhas do produto, mas de uma maneira geral ele vende, porque as pessoas aceitam aquilo como verdade. E aí, automaticamente, a gente começa a pensar nesse modelo de ruptura. Quando eu rompo com tudo aquilo que a gente vem estudando, ou com tudo aquilo que a gente tem como verdade absoluta, eu vou ter uma nova versão daquele produto, daquela mensagem comunicacional. Quando a propaganda ela se torna honesta, né? Quando ela fala aquilo que é verdade, ou quando a comunicação, quando a informação é dada de forma honesta, as pessoas aceitam de forma melhor. E não simplesmente porque ela está dentro de uma convenção social, ou porque ela está dentro de uma esfera onde ela não pode se comunicar mais. No aspecto da teoria da comunicação, se a gente fosse trabalhar com espiral do silêncio, por exemplo, eu vou me manifestar porque aquela informação falou comigo. E não simplesmente porque eu recebi aquela informação e aquilo foi processado, aquilo foi colocado na minha cabeça, sem eu ter uma reação àquele estímulo de comunicação. Então, de uma maneira geral, é um filme que ele concentra várias linhas de comunicação dentro dele, próprio de uma linguagem boba, de uma linguagem, às vezes, infantil, mas que não deixa de ser verdadeira, né? A crítica, então, é sobre a manipulação dos desejos inconscientes das pessoas para que as mesas acabem comprando o que os profissionais de comunicação querem e não o que os produtos possam realmente oferecer. Essa é a grande crítica. A comunicação, de um modo geral, se a gente pode fechar então tudo aquilo que a gente trabalhou durante o ano, ela vende para nós alguns conceitos éticos, teóricos e de propaganda que escamoteiam uma realidade social para que aquilo atinja um objetivo que é proposto pelo gerador da informação, pela fonte noticiosa ou pelo cliente, para atingir uma população que vai ler aquilo e que vai ser manipulada pelos meios de comunicação. Mas veja, cuidado com a palavra manipulada. Não quer dizer especificamente que através daquela propaganda eu manipulo uma pessoa. Não. Eu tenho que colocar ela a levar essa pessoa a ela entender o processo de comunicação como um todo. Se ela aceita aquela informação, ela está atravessando alguns limites éticos dela, alguns limites morais, alguns limites estabelecidos pela comunicação de um modo geral e alguns limites estabelecidos pela opinião pública ou pelos estudos em opinião pública. Então, é um filme que fala bastante com a gente sobre até que ponto nós somos suscetíveis à comunicação como um todo e como que ela transforma a nossa vida
sem a gente perceber. E aí, para uma brincadeira que sempre tem na internet, eu mostrei para vocês assim, e se o filme, e se o conceito fosse real, né? Então nós teríamos algumas propagandas, ou alguns conceitos de comunicação, por exemplo, como vocês estão vendo, né? Cerveja Itaipava, leve pro churrasco e beba a escola dos outros, né? A Apple, né? Adão e Eva pagaram caro demais por uma maçã, você também. É mais ou menos isso que o filme trata, tá? Bob's, porque às vezes o McDonald's tá cheio demais. Então, essas frases, esses slogans embaixo, brincam com os conceitos dos produtos. Colgate, vamos inventar problemas na sua boca até você comprar. CCE, começou comprando errado. Ades, um sabor tão ruim que deve ser saudável, né? Aí, para o que você está lendo, o Johnny Walker, continue andando, porque se for dirigir, vai dar problema, né? Monange, nem Fu que a Xuxa usa isso de verdade. Essas brincadeiras com os conceitos é que são interessantes, com o conceito do produto, né? Ruffles também tem batata nos nossos sacos de ar. Outra, ponto frio, é fria e ponto. Brincadeira. Nescau, energia que dá gosto e barriga. Pão de açúcar e preço salgado. E, para terminar, né? Absolute Vodka, né? Absolute, né? Absolutamente nada é de que você se lembra no dia seguinte. Coca-Cola, o que não mata engorda e o que mata também. E burn, fique acordado, a azia não deixa você dormir. Então, de uma maneira geral, se a gente fosse usar os conceitos do filme, nós teríamos esse tipo de propaganda que estaria aí diante da gente, de comunicação direta entre as pessoas. Fugindo um pouco da ética, dos princípios que estão estabelecidos pela ética e pela moral, fugindo um pouco da teoria da comunicação, que estabelece alguns padrões de tempos em tempos para que os processos de comunicação aconteçam, fugindo um pouco daquilo que é pregado pela campanha publicitária ou pelo marketing, que estabelece com que a gente acredite em algumas coisas. Ou seja, precisamos ser um pouco loucos para entender esse mundo nosso, essa doideira que a gente chama de planeta Terra, esse mundo doido que está aí e a gente, de uma maneira geral, para viver nele tem que ter um pouco de loucura. Eu espero que vocês tenham gostado, assistam o filme, tá? É imperdível, é muito bacana, procurem entender e desvendar essas mensagens que estão dentro do filme, que foi feito provavelmente sem imaginar todo esse arcabouço teórico, mas que serve bem para a gente falar, para a gente viver um pouco nessa realidade que a gente precisa ser um pouco doido. E é um filme de 1990, hein? Olha só, faz 31 anos que esse filme saiu, e 32 quase, né? E a gente ainda está sendo vítima dele, tá certo? Um grande abraço, pessoal. Espero que vocês tenham todos gostado dos nossos conteúdos e que vocês possam ter aprendido um pouco mais comigo, tá legal? Um grande abraço e a gente se vê. Valeu!